Olá, pessoal. Bom, vamos para a aula 5, que seria a aula de resolução do nosso exercício. Então, eu estou com o Promob aberto, né? Eu deixo aberto isso aqui também e vou construir as paredes. Eu volto lá no Promob, deleto as paredes já existentes, pego a ferramenta Editar Paredes e construo a parede. 3 metros para cima, 3,5 para o lado direito. Opa! 3,5 para o lado direito, 3.000 para baixo e clico aqui para finalizar. Sim, ok. E aí posso ajustar o limite do piso aqui, o botão mesmo também funciona, né? Vou dar ok. Agora vou voltar aqui no meu exercício, então a parede de 3,5 é a parede que vai à porta, né? Então, clico aqui e verifico aqui, ó, do lado onde que é a parede de 3,5. Então, clicando por dentro, né? Comprimento 3,5. Então, essa é a parede que vai à porta. Então, eu venho aqui no decore, né? Portas internas. Eu gosto das internas. E vou escolher a porta modelo 1. Inserir a porta. A largura dela permanece, né? Verificando aqui, 98. E aqui nesse espaço aqui eu tenho 1,5 m. Verificando as cotas aqui, ó, 1355,7. E olhando aqui, ó, na abinha propriedades, eu confirmo que é esse valor, esse aqui, né? Então, 1,5 nesse lado. Porta já está no chão, né? Cota inferior está zerada, então tudo bem, é isso aí. Próximo passo seria a janela. Então, primeiro eu vou inserir a janela. Eu gosto de inserir a janela de vitrines. Essa aqui, item 02. Então, vou inserir ela. Ela não vai vir na medida. Vou colocar a largura que eu quero, a altura que eu quero na janela, né? 2x2. E agora eu vou colocar ela centralizada nesse espaço, porque se eu verificar aqui eu tenho 500 e 500. Posso também, né, vir aqui em um desses valores e digitar 500, né? Mas só para exemplificar, posso clicar com o direito e clicar em centralizar em X, né? Então ela centraliza automático. Só lembrando, né, a outra janela é aqui do lado também, na mesma medida. Então eu prefiro inserir uma outra janela, né, ao invés de duplicar essa e depois arrastar para cá. Mas enfim, questão de gosto e de usabilidade. Então, mudei aqui para a largura de 800. Opa, faltou um zero aqui. 2.000. E nesse espacinho aqui, ó, que eu verifico isso aqui, então é o 150, né? Então, 150. Ok, beleza. Vamos ver aqui. Então, não falta mais nada. A janela está colocada, a altura da janela 2 metros, encosta no piso, tudo certo? Vou seguir exatamente como está a porta. Como está a porta, desculpa, como está a foto. Então, na foto eu consigo observar que a minha janela é preta. Ah, desculpa, a minha porta é preta. Só que eu não sei o lado da abertura. Beleza, aqui eu sei que o lado da abertura da minha porta é para cá, né? Porque se eu observar o chão, né, e clicar na abinha de aberturas aqui, ó, se eu puxar essa abinha, esse retângulo vermelho, né, a porta vai abrir. Mas eu posso alterar a abertura da porta selecionando ela e apertando o I. Ela inverte, né, a abertura para o outro lado. Também posso inverter, por exemplo, aqui ela está abrindo, né, para dentro, independentemente do I, né? Eu posso fazer ela abrir para fora. Aí eu teria que inserir ela pelo lado de fora, né? Na hora da inserção, inserir por aqui. Então eu teria que inserir ela por aqui. Não muda muita coisa, tá? Eu vou deixar aqui do jeito que veio antes, que parece que é o mais normal. Bom, voltando aqui, então, eu tenho esse modelinho de vaso. Provavelmente não vou encontrá-lo no Promob, porque é um vaso bem específico, né? Mas eu posso encontrar alguma coisa parecida com isso. Deixa eu ver aqui como é que era o modelinho. Então, uma planta com folhas pontiagudas. Vamos lá, vamos ver se eu acho alguma coisa semelhante. Então, aqui eu tenho plantas grandes, né? Eu tenho essa daqui, tenho essa daqui que parece, essa daqui, só que o vaso é diferente, né? Então, acho que eu vou inserir essa daqui para ver como é que é. Ele demora um pouquinho para carregar, né? Porque é um objeto com muitas faces, né? Muitos desenhos diferentes, então é um objeto que demora um pouquinho. Não é exatamente o que eu queria, né? Mas, tá bom.
Tá bom, vai ser isso aí. Então, eu vou procurar agora um vaso, porque é um vaso quadrado, né? Então, eu vou inserir esse vaso quadrado aqui. Um vaso de vidro lá, né? Vou inserir esse vaso de vidro aqui. E o que eu vou fazer com ele? Vou colocar ele próximo aqui e vou aumentar o tamanho dele, né? Então, aqui eu estou dando chutes, né? Mas provavelmente o tamanho dele é bem grande. Vou botar aqui, ó, 350 por 350 e vou colocar o meu vasinho aqui no meio. Vou aumentar um pouquinho a altura no olho, né? Então, beleza, tudo certo, é isso aí mesmo. Por enquanto é isso aí. Então, selecionei esse carinha aqui, aperto Ctrl para selecionar a planta já pronta, direito em cima e agrupar. Por que isso? Porque na hora que eu arrastar, ó, ele vem junto. O vasinho aqui que eu acabei de colocar vem junto. Bom, aqui eu vou ter uma divergência um pouquinho, que eu vou ter que rotacionar, porque parece que está invadindo, tem muito espaço aqui, né? Então vem aqui movimentação, rotação, né? Rotacionei, então o galho da árvore eu posso enterrar ele um pouquinho na parede, só um pouquinho, beleza? Próximo passo seria o sofá, 2,5 lugares, né? Um sofá cor preta. Eu não vou me atentar a cores, porque as cores eu vou conseguir mudar depois. Então, vamos procurar aqui em estofados, né? Então, estofados 2 lugares. Eu tenho esse modelo, tenho esse modelo. Então, deixa eu ver aqui qual dos dois modelos é o mais parecido, né? Esse aqui não vou ter a divisão do sofá, né? Não vou ter divisão dele. Bom, eu fiz uma coisa aqui que não deveria de ter feito. Mas, enfim, rotação é aqui, ó. Né? Eu rotacionei por uma ferramenta avançada aqui. Bom, coloquei o meu sofá aqui. Meu sofá tem que estar mais para dentro. Então, eu vou vir aqui em movimentação e vou empurrá-lo mais para dentro até próximo ao vaso, né? Beleza. Aqui, se eu observar bem o meu sofá em propriedades, ele tem 1.900, né? Não tenho como saber a dimensão desse cara aqui porque já é um bloco pronto. Então, eu vou chutar, né? Deve ter mais ou menos uns 25 centímetros. Então, 50 menos disso daqui tem 1,20. Tem mais ou menos 60 centímetros para cada pessoa sentar aqui, então tá tudo bem. Né? Vou manter esse estofado aqui porque eu gostei do modelinho dele. Vou inserir 2 poltronas, não me atentando também ao acabamento dessas 2 poltronas, né? Então vou vir aqui em poltronas e vou procurar um modelo que mais se parece com aquela lá. Vai ser difícil de encontrar, porque é uma poltrona bem específica, né? Então eu não vou ter ela aqui, eu acho. Bom, eu estou na aba de estofados, né? Então eu vou na aba de decore, que provavelmente deve ter alguma coisa diferente do que tem ali. Então eu venho aqui e procuro por estofados. E aqui eu vou ter essa aba. Eu vou ter essa aba aqui, um pouco diferente. E aí eu tenho as outras abas aqui também. Então só vamos ver aqui. Bom, acho que aqui não vou ter esse modelo bem certinho, esse modelo aí. Os promobs mais novos eu tenho certeza que vai ter esse mesmo modelinho ali, mas aqui não tem. Como não tem, né? A gente coloca o que dá para ser feito, né? Deixa eu dar mais uma olhada no modelo. Então, uma poltrona quadrada. Muito parecida com esse modelinho aqui, só que aqui é redondo, né? Eu vou inserir essa daqui mesmo. O modelo do pé também é diferente, mas enfim, isso é um detalhe à parte. Então, inseri essa poltrona, né? Posso duplicar ela, que é só inserir uma outra do lado. Nesse caso aqui eu não preciso rotacionar, né? Nesse caso aqui não precisei rotacionar, então aqui tudo certo. Bom, eu tenho uma distância entre elas aqui, né? E essa distância, se eu quiser programar, ela está aqui do lado, né? Cota posterior, 150. Desculpa, 150.
Eu tenho uma mesa de centro, num modelinho bem específico, né? Parece que eu tenho uma base e um vidro em cima. Eu vou procurar esse modelinho de mesa aqui no Promob. Vai ser difícil de encontrar porque, né, eu não tenho os mesmos modelos, mas eu posso estar... Ó, eu tenho esse modelinho aqui que tem o vidro em cima. Então eu vou usar esse modelinho aqui. Um pouquinho diferente do que está lá, bem bastante, né? Mas acontece, é assim mesmo. Eu já vou mostrar para vocês nas próximas aulas como se faz um mobiliário, né? Por exemplo, algumas coisas do Promob eu não vou achar aqui. Ou não vou ter, né, disponível na biblioteca, então eu vou ter que construir na mão. O fato de construir na mão é muito simples, né? O problema é que dá trabalho. Então, se eu for considerar um tempo que eu vou ficar fazendo isso daí à mão, em uma demanda de projetos todos os dias, eu posso considerar mais ou menos uns 5 a 4 dias só para desenho de coisas que não estão no Promob, né? E às vezes um detalhe da mesa nem é o que você vai vender. Às vezes você vai vender outra coisa, você vai vender o gesso, você vai vender uma cortina, enfim, né? Então aqui eu tenho algumas decorações aqui em cima, mas eu vou partir para... Aqui eu também tenho uma outra mesinha, eu vou partir para a configuração dos materiais, né? Eu já mostrei como é que faz basicamente quase tudo, né? Então, como é que eu vou trocar a cor do piso? Parece ser um marfim, um laminado marfim. Então, aqui em materiais, eu vou procurar um laminado marfim. Então, aqui eu tenho paredes e pisos, parede barra pisos, laminados. Me parece que é essa lâmina 22. Parece que sim. Se eu não gostei do resultado, eu posso vir aqui, escolher outro e arrastar para cima. Para voltar na cor que estava antes, eu posso clicar aqui, apesar de eu não recomendar, porque o Promob às vezes dá uns bugs meio esquisitos, principalmente com a ferramenta aqui, se eu não espero, né? Se eu vou clicando agoniadamente aqui no desfazer, ele vai desfazendo um monte de coisa que eu não quero, e às vezes acontece de dar um erro, né? Mas, bom, eu gostei desse piso aqui, agora eu vou trocar a cor da minha porta, então eu vou vir aqui em... Posso escolher um arauco ou uma maciza, né? E procurar a cor preta. Como eu sei que tem cores aqui, né? Eu tenho a cor do 007, que é o preto. Então eu vou colocar em itens a minha escolha para eu poder clicar nos outros itens e transformar minha porta em preto. Lembrando, quando eu estou com o ícone do pincelzinho, se eu sair clicando, ele vai pintando, né? Então eu lembro que o sofá também era preto. Então eu vou pintar ele de preto. E essas poltronas, elas são de outra cor. Então eu venho aqui, pego a setinha para não correr o risco de pintar, né? E aqui eu vou procurar um tecido em materiais, um tecido de cor diferente. Talvez um bege estampado, talvez tenha esse modelo listrado. Então aqui eu vou colocar somente itens da minha escolha, né? Pintei, deu listrado. Não deu exatamente igual, mas tudo bem. É bem diferente aqui, né? Mas tudo bem. Tá tranquilo. Certo? Então, pessoal, essa foi uma aula bem mais ou menos explicativa. Eu estou fazendo mais ou menos porque eu quero que vocês façam também sem olhar o modo que eu construo as coisas, porque vocês vão descobrindo ferramentas novas e jeitos diferentes de fazer as coisas. Tem várias formas diferentes de eu fazer uma mesma coisa, né? Então, diferentes métodos para fazer as coisas. Isso é que é o legal, né? Porque cada dia você vê um método diferente. Então, eu, como trabalho com isso aqui todo dia, tenho um método bem fixo já de como fazer as coisas. E vocês podem procurar os seus próprios métodos, certo? Bom, a aula é isso. Né? Qualquer dúvida, vocês deixem em comentários abaixo. E eu também gostaria muito que quem concluísse o exercício, né, mandasse essa print screen aqui para mim. Né? Então é só apertar no botão PRTSC no seu teclado, vir aqui no Paint, né? Clicar aqui no Paint, dar um Ctrl V, vir aqui e salvar como, né? Salvar como formato qualquer aqui e manda para mim por e-mail, por favor, essa imagem, para eu analisar o progresso de vocês, se está tudo certo, se falta alguma coisa, né? Posso ajudar vocês de alguma forma, né? Com
instigando alguns locais, muda isso, muda aquilo, talvez seria mais fácil fazer de outro jeito, né? Então é isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela visualização e um abraço forte para vocês. Até mais. Tchau, tchau.